Hoje dentro do Hold a gente vai aprender como utilizar as fachadas dentro do orçamento. Para você verificar os produtos de fachada, vocês vão vir aqui em Custeio, Produtos e Serviços, Estruturas, e aqui a gente tem nossa família de fachadas. E aqui a gente tem todos os produtos de fachadas disponíveis. A gente ainda pode verificar as que tem em chapa, em lona e somente estrutura. As em chapa você vai ter ela em ACM ou outro tipo de chapa. E aí você também tem ela em avanço e plana. Tudo que vem aqui antes são as famílias e subfamílias e aqui nós temos os produtos. Vamos testar essas duas em orçamento para vocês verem como é que elas funcionam. Eu vou abrir então nosso CRM, painel de negociação. E já aqui dentro do nosso orçamento, a gente vai em novo item, estruturas, fachada, em chapa, ACM e vamos colocar aqui uma plana. E agora abre então o checklist para a gente montar essa venda. Primeira pergunta, qual será o tipo de corte da chapa de ACM? E aqui a gente tem as respostas, que pode ser corte manual ou corte router. Vamos deixar aqui o corte router. Haverá acabamento especial na fachada? Aqui vem como padrão somente a chapa, mas se você clicar aqui nesse espacinho branco, aqui aparece para você todas as opções que pode ter de acabamento especial dessa fachada, seja com adesivo colorido, impresso, chapa pintada ou chapa vazada, refile de borda, impressão V. E aí, por exemplo, se eu coloco aqui que é a chapa vazada, já aparece para mim aqui outras perguntas para entender como é que vai ser essa chapa vazada. E aqui a gente tem as opções, ó, chapa de cor única, múltipla chapa, chapa adesivada ou somente o vazado. Vamos colocar aqui cor única, tá? Qual será o tipo de corte da chapa acrílica? Vamos deixar aqui também o corte router, tá? Mas aqui você tem corte laser, mesa de corte, corte manual. A fachada possuirá iluminação backlight? Sim, ó. E por causa disso já tem aqui pra gente algumas perguntas ali embaixo. Se eu colocar aqui não, aqui pra gente já some algumas perguntas, tá? Então, o checklist, ele é totalmente dinâmico. Conforme tu vai respondendo, vai criando necessidade e aí ele quer saber como é que você vai sanar ela. Se eu selecionar aqui, deseja incluir iluminação frontlight, que sim, aqui embaixo, então, já aparece a pergunta de qual tipo de refletor da iluminação. E aqui você tem as opções de LED para escolher. Aqui embaixo também a gente tem a pergunta: a iluminação será na parte superior ou inferior? Aí você pode escolher entre a superior e inferior e também entre ambos. Vou colocar aqui superior. Voltando aqui em cima então no checklist, quantas pessoas estarão trabalhando na instalação? Isso aqui é muito importante você colocar para que o tempo de mão de obra seja contabilizado da forma correta dentro do seu orçamento. Vamos deixar aqui 2 pessoas. Quantas horas deve durar o processo de instalação? Vamos deixar aqui 4 horas. O que será necessário para realizar a montagem da fachada? Aqui vem como padrão junta, mas clicando aqui nesse espaço em branco, a gente tem outras opções: telhado, forro, calha, testeira ou somente instalação. Essa aqui é uma parte muito importante que seja selecionada da forma correta, porque influencia diretamente na quantidade da matéria-prima dentro do teu orçamento, tá? Se eu tiver um forro, eu preciso que a minha estrutura seja diferente do que se eu tiver ali só a placa, né? Se eu tiver a testeira, também é um aproveitamento diferente de metalon, por exemplo, por o meu orçamento. Então, tem que estar aqui tudo certinho, tá? Qual será o tipo da junta entre as placas ECM? Aqui eu tenho silicone PU e Tarucel, mas eu tenho junta seca com ACM, ou também silicone PU e dupla face. Vamos deixar aqui o PU e o Tarucel. Como você deseja fazer a disposição das chapas na fachada? Ó, pode ser que a disposição ocorra com a bandeja 1 por 1, 1,5 por 1,5, 1 por 2, 2 por 2 ou 2 por 4, tá? E esse aqui é muito legal, você já deixar pré-definido dentro do sistema qual o tipo você faz geralmente na sua fachada. Se é 1 por 1, 1,5 por 1,5, para que o sistema calcule assim os perímetros corretos e traga a matéria-prima, o cálculo da matéria-prima correto dentro do seu orçamento, tá? Isso tudo você pode deixar já padronizado indo lá nos processos da montagem da fachada, ok? Aqui ele já traz qual silicone PU você deseja usar no projeto. Se eu deixar aqui que é só junta seca, ó, essas perguntas somem.
Todas que têm essa palavrinha condicional aqui só apareceram por causa de algum tipo de resposta que eu dei. Então, ó, se eu trago aqui que é o PU e o Tarucel, ele quer entender qual é, então, o silicone PU que eu vou utilizar. Se é uma cor especial, branco, preto, vermelho, verde, tá? E assim vai indo. Qual o veículo usado para o deslocamento? A gente vai deixar aqui carro. Qual o total de quilômetros ida e volta? A gente pode colocar ali que deu 30 quilômetros ida e volta. Haverá custo adicional da viagem? A gente pode clicar nesse espaço em branco, tá? E aqui dizer, por exemplo, que vai ter estacionamento. Aí o que aparece? Uma perguntinha para a gente responder aqui. Qual o valor gasto nesse estacionamento? E aqui já vem qual tipo de estrutura você deseja confeccionar. Aqui a gente tem estrutura auxiliar, estrutura principal e estrutura principal mais auxiliar. O que é isso? Se eu tenho aqui uma fachada plana e eu só vou trazer então nessa fachada confecção auxiliar, então ele vem aqui com os metalons só na vertical para dar esse tratamento auxiliar. Mas se eu trago aqui o quadro, eu tenho aqui tanto os auxiliares como o cálculo do quadro também. Então é importante que eu traga isso de forma correta, porque tem muita diferença no cálculo da matéria-prima. E aí no aproveitamento eu tenho o perfil reto e o quadro auxiliar. E você consegue trazer dentro do processo, dentro do sistema, qual metalon você vai utilizar no quadro e qual metalon você vai utilizar ali no perfil reto, né, no auxiliar. Checklist respondido, então, a gente vai avançar. E aqui ele pede pra gente as medidas da nossa fachada. Vamos falar aqui que a nossa fachada tem 5 por 2, certo? E aqui você vai trazer a matéria-prima da sua chapa. Se você apagar aqui, você pode escolher qual é a chapa, tá? A cor dessa chapa e também qual é a espessura que vai ser trabalhada. Aqui embaixo, como a gente respondeu que vai ter um corte vazado, aqui ele traz esse campo de medidas do corte vazado, que aí a gente vai determinar dentro da nossa fachada qual vai ser essa medida, tá? Mas se a gente voltar no checklist e tirar aqui a chapa vazada, somem as perguntas, né, sobre isso, a gente avança e não tem mais aquele tópico perguntando sobre o vazado. Então, você vai percebendo que todo o teu orçamento, ele vai se adaptando ao que você vai respondendo. Então, é muito importante estar atento na hora do checklist, tá? Então, vamos vir aqui, vamos avançar. Ele fez o cálculo, então, a gente vem aqui nos dois tracinhos, expande, clica em custos, e já aparece aqui todo o custo do nosso processo e também da matéria-prima. No processo, ele diz que montagem e instalação, ele está puxando aqui do centro de custos de instalação e está dizendo que vai gastar 8 horas e 15 minutos. Mas, Ana, a gente acabou de responder lá no checklist que vai levar 4 horas para fazer a montagem e instalação dessa fachada, ó. A gente vê aqui, ó, quantas horas deve durar o processo de instalação? 4 horas, certo? Mas a gente colocou que são 2 funcionários, então serão 4 horas para cada funcionário contabilizado de mão de obra nesse processo dentro do seu orçamento. E fora isso, a gente tem aqui mais 15 minutos, que é o tempo de setup desse processo, tá? Significa que a tua equipe precisa de 15 minutos para iniciar o processo em si, ok? Aqui a gente tem deslocamento de equipe. Ele traz ali o cálculo que a gente colocou lá dentro do processo de deslocamento de equipe. Corte router, puxando aqui o centro de custo da router. Ele está dizendo que vai precisar de 39 minutos para o corte e aqui ele traz o total em valor, tá? Ana, eu acho que esse tempo de corte router está muito alto ou muito baixo. Você pode vir aqui diretamente no teu orçamento e falar que na verdade vai levar 45 minutos, tá? Clica aqui fora, ó, ele já faz o recálculo automaticamente para você. Mas não é ideal que essa correção seja feita sempre dentro do orçamento. Se sempre tá um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos ali dos tempos do processo, clicando aqui em equipamentos, a gente abre então aqui, ó, nossa router, configurações, e aqui a gente vai trazer a produtividade diferente. Lá no nosso orçamento,
Ele tá cortando aqui a chapa em ACM de 3 milímetros, tá? Então, o material é ACM com a espessura 3 milímetros. Olha aqui, ó, ACM 3 milímetros. A gente tem aqui que a produtividade dela por metro hora tá 25 e ainda tem o setup de 5 minutos, tá? Ah, Ana, eu tô achando que tá dando muito pouco. Vem aqui e passa para outro valor que você acha que está mais próximo da sua realidade. Ah, eu acho que ela faz ali, vou colocar 29 metros. Então, você vem aqui, edita, vai lá no final, salva, que os teus próximos treinamentos, ele já vai estar ajustado, ok? Vamos voltar para o nosso orçamento. Aqui a gente tem confecção de estrutura fachada, puxando aqui então nosso centro de custo de produção. E aqui está dizendo que vão ser 3 horas e 42 minutos para esse processo. A gente tem também a iluminação front light, e aqui tem 41 minutos gastos e ele traz o proporcional aqui no valor, certo? Entrando então nas nossas matérias-primas, ele puxou aqui pra gente a chapa ACM de 12 metros quadrados, tá? Mas, Ana, aqui no orçamento eu fiz uma fachada de 5 por 2, a quantidade de metros quadrados aqui tá 10. Por que que lá nos meus materiais, na minha matéria-prima, ele tá trazendo 12 metros quadrados? Ó, abrindo aqui a calculadora, ó, ele trouxe então que a gente tem medida de 10 metros quadrados no nosso trabalho, né? Só que ele traz ali pra gente, dentro da nossa matéria-prima, né? Ele traz 20% ali de perda dessa chapa para dentro da tua matéria-prima, porque geralmente é o que acontece e ele está garantindo aqui que esteja realmente tudo custeado dentro do seu orçamento, tá? Então, ele traz aqui, em vez de 10, ele traz 12 metros quadrados. Inclusive, a minha chapa aqui está sem valor de matéria-prima. Vou colocar aqui que ela custa R$100 o metro quadrado. Ó, ele já recalcula aqui para mim na mesma hora, tá? Aqui, então, a gente tem um silicone que a gente escolheu a cor especial. Ele tá dizendo que no processo de montagem e instalação, então, ele vai precisar de 550 ml desse silicone. A gente tem também aqui embaixo o Tarucel, tá? Que ele diz que vai precisar de 11 ml, o combustível, 2 litros, tubo quadrado 30 por 30 e também tubo quadrado 40 por 40. Olha só, se a gente tem ali a nossa fachada 5 por 2, ok? Aqui no nosso quadro, né, no nosso principal, ele vai trazer um metalon mais reforçado. Ao menos isso é o que vem de padrão dentro do sistema, tá? Então, tô mostrando para vocês aqui o padrão. Você vê que a gente fez ali o orçamento e apareceu um tubo mais forte para fazer o quadro e um tubo mais fino para fazer os auxiliares. Mas você pode mudar isso dentro do processo de confecção de estrutura fachada, ok? Mas nesse caso aqui eu tô trazendo o padrão. Então, a gente tem 5 metros na superior e 5 metros na inferior também. E a gente tem 2 metros na lateral e 2 metros na outra lateral, tá? Trazendo aqui, então, o cálculo em perímetro, dá que a gente tem 14 metros. Só que o sistema, ele sempre vai arredondar essa barra para cima, tá? E cada barra tem 6 metros. Então, se eu preciso de 14, né? 6 mais 6 mais 6. E ele arredonda, então, para 18 metros. Por que que ele arredonda? Porque você não tem garantia que depois você vai ter algum outro trabalho que utilize essa mesma medida da barra que sobrou. Que nesse caso aqui, sobrariam, então, 4 metros de barra. A gente sabe que no dia a dia pode acontecer de utilizar, mas você tem que garantir nessa venda que tudo vai estar pago, né? Então, a perda também tem que ir para dentro do orçamento. Então, em vez de ele contabilizar ali 14 metros, ele arredonda sempre para cima, ok? Então, a gente tem esse arredondamento que vai nos trazer as 3 barras, ok? O sistema, ele vai te perguntar: de quanto em quanto metro você quer colocar um reforço, né? Aí vem como padrão ali, por exemplo, a cada metro, tá? Então, a cada metro que você tiver dessa barra ali na horizontal, eu quero colocar um reforço. Então, ele traz esse reforço a cada metro pra gente na fachada. Então, de auxiliar que ele fez ali a conta dessa barra de 5 metros, ela trouxe aqui 1, 2, 3, 4 barras, certo? E cada uma ali com 2 metros de altura, o que vai contabilizar pra gente, então, 8 metros de barra, certo? Mas também a gente tem o nosso reforço que a gente vai colocar ali na horizontal, ok? E essa barra da horizontal, então, ela tem 5 metros. Contando ali horizontal com vertical, ele traz para mim 13 metros de barra, ok? E mais uma vez o sistema vai arredondar essa quantidade. Se eu tenho ali 13 metros de barra,
ele tem que garantir que eu pague por tudo, então aqui também, por coincidência, ele vai trazer 18 metros, tá? Só garantindo que você tenha a quantidade de barras correta para o seu orçamento. Para você modificar isso dentro do sistema, você vem aqui em Custeio Processos, procura Montagem, abre o processo, então, de montagem e instalação de fachada, e aqui embaixo, ó, eu tenho, então, tudo que é necessário para acontecer, tá? Se você colocou lá que vai ser silicone PU, a gente colocou que é cor especial, o consumo dele está aqui em 50 ml, eu trago a minha matéria-prima, digo que a aplicação dele acontece no ACM em cor especial. E aqui vai indo, tá? Se eu trouxer aqui também o ACM, eu trago a descrição dele, eu trago também a cor e a espessura dessa matéria-prima. Materiais, dupla face, tarucel, forro, calha, telha. Dependendo do que a gente vai respondendo, ele vai trazendo essas matérias-primas para dentro do orçamento. Disposição da chapa. É o que a gente tinha falado ali de deixar pré-definido dentro do sistema qual é o tipo de corte que você vai fazer na montagem dessas fachadas, tá? Então, aqui a gente tem 1 por 1, 1,5 por 1,5, 1 por 2, mas você pode aqui adicionar, Ana, faço montagem aqui de chapa de 3 por 3. Vem aqui e deixa certinho. E aqui você vai colocar a distância entre as chapas em milímetros, certo? Vou tirar aqui. Você procura aqui o processo, então, de confecção de estrutura fachada. E aqui a gente tem os materiais que são utilizados, aqui a gente tem a estrutura auxiliar e aqui a gente tem a estrutura principal. E aí a gente pode trazer os tipos de estruturas, tipos de metalon que a gente trabalha para cada tipo de estrutura. Aqui na auxiliar, por exemplo, ele está dizendo aqui que se eu tenho uma largura aqui de 2 e a altura de 1, eu tenho que trazer esse metalon aqui 20 por 20. E aqui eu puxo a minha matéria-prima. Então, se você quer editar como é que tá vindo essa matéria-prima, tá? Por exemplo, os tubos quadrados, você sempre tem que prestar atenção qual é o processo que está trazendo essa matéria-prima. Entra lá nesse processo e edita, então, qual é essa produtividade, ok? Aqui a gente tem também o nosso refletor LED, quem traz a iluminação front light. Também tem aqui o fio elétrico e o tubo quadrado, que são do mesmo processo de iluminação. Ó, abrindo aqui então o processo de front light, vindo aqui em custeio processos, você pode configurar. Essa aqui é a forma que vem padrão na sua base zerada, tá? Então você vai entrar nesse processo e editar, colocar todos os tipos de refletores que você trabalha, trazer aqui a matéria-prima, informa a temperatura da cor, a potência e a distância que você coloca entre esses tipos de refletor, além do avanço que você vai ter desses refletores. Aqui embaixo eu tenho todos os tipos de fio que eu trabalho, ok? E também aqui eu tenho o perfil de avanço que a gente traz qual é o tubo que a gente está trabalhando nesse processo, tá? Aqui embaixo eu tenho a produtividade, o tempo de setup e o número de pessoas alocadas. Vindo aqui em indicadores, então, ele até já ajustou aqui para mim o cálculo, porque a gente colocou ali o valor da nossa chapa. Então, aqui ele informa que o valor total dessa venda deu 7.601, garantindo 30% de lucro. Esse 30% ele trabalha em cima do gasto da matéria-prima, do que foi mapeado de mão de obra, de impostos, se tiver comissão, custo financeiro, tudo isso ele vai pegar e em cima disso vai trazer 30% de lucro. Olha só, vamos colocar aqui então que vai ter comissionado nessa venda. Vou fechar aqui nossa telinha, venho em condições comerciais e aqui eu vou trazer uma comissão. Vou dizer aqui quem vai ganhar essa comissão aqui vai ser o Nicolas. Vou colocar aqui que ele vai ganhar 10% sobre a venda. Vou salvar. Vou dizer aqui que em vez de Pix também vai ser em 4 vezes no crédito. Perfeito? Vamos lá voltar na nossa proposta. Olha só, ele já fez aqui o recálculo. Vamos vir aqui em custos. Você vê que, ó, os processos e a matéria-prima continuam igual. O que mudou? Principalmente aqui a comissão, que a gente colocou de 10% sobre a venda. O custo financeiro, que não tinha antes porque era Pix e Pix não vai ter custo financeiro. Mas a gente colocou aqui que vai ser em 4 vezes o crédito. Então, ele já trouxe o cálculo também dentro do meu orçamento. E aqui também o imposto ele é recalculado sobre esse novo valor que tem da nossa venda. Então, a mão de obra e a matéria-prima com o mesmo valor.
e continuou garantindo, então, 30%. Ana, eu quero fazer essa venda aqui com 35%. Quanto será que fica? Vem aqui em ver detalhes, coloca essa margem para 35% e coloca para aplicar. E aí você vai colocar aqui embaixo em recalcular. Olha só, garantindo 35% de lucro, nossa venda passou para R$ 10.858. Aqui ele está garantindo, então, um lucro, em cima de tudo, de R$ 3.846. Aqui a gente tem esse valor de margem de contribuição, que ele em porcentagem. Esse valor aqui é a soma do lucro com a tua mão de obra, que é esse valor que movimenta o teu ponto de equilíbrio, tá? O valor que retorna para a empresa ou para pagar tuas contas se você ainda não atingiu o teu ponto de equilíbrio, ou como lucro para a empresa se você já atingiu o teu ponto de equilíbrio. Esse aqui é o índice de representatividade geral, que está aqui em 5,60%, ou seja, se eu fechar essa venda do jeito que está, o meu ponto de equilíbrio sobe, então, 5,60%. Vamos salvar aqui, então. Vamos trazer aqui agora um novo item. Vamos escrever aqui fachada. Vou até clicar aqui nesse nomezinho e eu quero agora uma fachada com avanço. Vamos ver o que vai ter diferente, tá? Qual será o tipo de corte, corte halter? Haverá acabamento especial na fachada? Mesma coisa da anterior, tá? Você vai colocar aqui o tipo de acabamento. Desejo incluir iluminação floodlight? Aqui tá sim. Será necessário confeccionar uma estrutura metálica? Sim. Se eu já tiver uma estrutura da minha fachada antiga, eu coloco que não, tá? E aí, ó, ele tira aqui algumas perguntas do checklist, mas eu vou colocar aqui sim. E aqui ele já vem perguntando, qual é a profundidade em metros do avanço da fachada? Aqui já vem padrão 2, a gente vai deixar aqui 2 mesmo, tá? Quantas pessoas estarão trabalhando nessa instalação? Quantas horas deve durar o processo de instalação? O que será necessário para realizar a montagem? Junta, telhado, forra, calha e testeira. E aqui eu tenho que responder certinho, porque se eu colocar aqui que tem o forro, se tem a testeira, a calha, ele vai trabalhando com os outros processos e vai mudando ali também, principalmente o consumo da matéria-prima dessa estrutura. Então tem que estar aqui preenchido de forma super correta, porque a quantidade que eu vou precisar de metalon para uma fachada que não vai ter um forro é totalmente diferente da uma fachada que vai ter forro, vai ter testeira. Qual será o tipo da junta? Aqui tem então para a gente escolher qual tipo. Como você deseja fazer a disposição das chapas na fachada, que a gente já conversou, né? Vou colocar aqui que é 1 por 1. Qual silicone PU deseja utilizar? Qual o veículo utilizado? Qual o total de quilômetros, né? Que aqui é sempre referente ao deslocamento. Se haverá um custo adicional, você pode escolher aqui entre essas opções. Qual o tipo de refletor da iluminação? A iluminação será na parte superior ou inferior? E que tipo de estrutura você deseja confeccionar? Se é só auxiliar, se é a principal, ou se você vai fazer a estrutura principal mais auxiliar. E vamos avançar. Então, vou colocar aqui a mesma medida da nossa fachada anterior. Vou avançar. E aqui ele já trouxe o cálculo, tá? Quantidade, então, deu 18 metros quadrados. O valor por metro é 1.260 e o total deu 22.688. Vamos clicar aqui, expandir os custos. E aqui já tem o processo de montagem, instalação da fachada, deslocamento, corte alto, iluminação e confecção da estrutura, todas trazendo o centro de custos que elas pertencem e também o tempo gasto aqui proporcional. Sempre pegando ali também o número de pessoas, como é o caso aqui da montagem e instalação, além do setup também. Aqui a gente tem a nossa chapa de ACM, que foi aqui 21,600 metros quadrados. Tem o silicone, o tarucel, combustível, o nosso refletor, fio elétrico, os tubos que foram então aqui calculados para dentro do orçamento. Ó, ele trouxe aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tipos de tubos, ok? Porque ele vai mudando conforme eu vou respondendo ali qual é a necessidade da minha estrutura dessa fachada. Se eu tenho então aqui a minha fachada com avanço, ele vai aqui, ó, trabalhar essa treliça dentro do quadro metálico, tá? Então, dependendo da necessidade, da medida que você vai colocar, tudo isso entra dentro do cálculo e eu vou precisar de metalons diferentes. Então, aqui eu tenho a confecção da minha estrutura principal, da minha fachada, né, com as nossas treliças ali.
E isso eu trago dentro do meu processo ali, então, de confecção de estrutura de fachada, trazendo qual é o metalon para o quadro principal e qual é o que eu vou utilizar na minha treliça. E aqui eu tenho, então, a fachada com o quadro principal e o quadro auxiliar já nessa estrutura. E lembrando, tá? Ele sempre vai arredondar para cima para que a perda seja trazida dentro do orçamento. Então, aqui nos indicadores, ele trouxe aqui já o nosso cálculo garantindo os 30%, imposto, comissão, custo financeiro, também matéria-prima e mão de obra. E te informa qual é o valor que retorna para a empresa, que é o valor de margem de contribuição. A gente tem também a nossa fachada em lona. Vou até aqui escrever fachada em lona. Já aparece aqui pra gente, ó. Aqui vocês podem verificar clicando aqui do lado os nomes completos. E aqui então, ó, vem pra gente o checklist desse produto. O produto deverá ser embalado. Aqui vem não, mas eu posso escolher entre caixa ou bobina. O produto deverá ser instalado por nós. Colocar aqui sim. Se eu coloco aqui não, ele tira aqui várias perguntas pra gente referente à instalação e deslocamento, mas vamos deixar aqui sim. Deseja incluir a iluminação na fachada em lona? Aqui entre não e sim, vamos deixar aqui sim. Qual é o espaçamento do ilhós em centímetros? Por padrão vem 10, mas você pode colocar 20, 30 ou deixar os 10 ali sem problema, tá bom? Sempre aqui, ó, em centímetros, tá? Qual o ambiente de utilização dessa lona? Olha, isso aqui é muito legal. Defina um ambiente de uso da lona para que o sistema possa escolher o tipo de ilhós que melhor atenda às suas necessidades. Então, se eu trouxer aqui a minha lona interna, ela vai me trazer um tipo de ilhós. Se eu formar que é uma lona para o ambiente externo, então o meu ilhós ele tem que ser diferente para que ele tenha durabilidade maior para o meio que ele vai estar. Vou colocar aqui que é externo, tá? Que tipo de estrutura você deseja confeccionar? Então, aqui o que a gente conversou, né? Ou quadro principal, ou auxiliar, ou ambos, tá? Vou colocar aqui ambos. Qual o tipo de refletor da iluminação? Eu trago aqui qual é o meu refletor, show, que eu vou utilizar. Se ele vai ser superior, inferior ou ambos. E aí o sistema vai me trazer ali qual é a fonte necessária para esse refletor. Quantas pessoas estarão trabalhando na instalação? Quantas horas deve durar o processo de instalação? E qual o veículo usado para o deslocamento, ok? Aqui embaixo também ele pergunta qual é o total de quilômetros e se haverá custo adicional, e eu vou avançar. Aqui a gente vai trazer as mesmas medidas que a gente trouxe na nossa outra fachada, 5x2. Aqui, ó, ele está trazendo qual é a lona que a gente vai utilizar. Você pode deixar o sistema escolher para você sozinho qual a lona utilizar, ou você pode chegar aqui, tirar essa seleção de todos e informar que você quer essa lona aqui, ok? Ou essa, enfim, você escolhe qual é a lona que vai ser. E aí você vai avançar. Cálculo feito, então, eu vou expandir, vou ir em custos. E aqui a gente tem o processo de impressão solvente, refile manual, colocação de ilhós, confecção de estrutura fachada, iluminação frontlight, instalação e deslocamento de equipe. Na impressão solvente, então, ele está dizendo que vai levar 9 minutos. E aqui a gente tem o nosso simulador de impressão. Ele trouxe aqui pra gente, então, ó, a impressão da minha lona, levando em consideração a boca da minha impressora. Ele traz aqui o total da mídia utilizado, o total na tinta e também o percentual na perda dessa lona. Claro que ali você pode colocar, quando você for imprimir, outra coisa para aproveitar esse espaço. Então, aqui ele já te informa qual vai ser esse espaço que você pode utilizar. E aqui ele traz também a perda real em metros, ok? Aqui a gente tem, então, o nosso processo de refile manual, colocação de ilhós 17 minutos, e aqui ele vai trazendo todos os tempos dos outros processos. Aqui embaixo a gente tem a nossa lona frontlight. A gente colocou que serão 10 metros quadrados de lona, né, do nosso material. Mas aqui ele está trazendo não só a lona do nosso material, que são os 10 metros quadrados, como também a perda para que isso entre no cálculo. Caso você não tenha mais nenhum trabalho para imprimir ali, se você vai perder essa lona, isso tem que estar contabilizado dentro do seu orçamento, tá? Aqui, então, ele traz as tintas da impressora em ml, traz os ilhós que eu vou precisar,
Ó, colocação de ilhós. Ele está dizendo aqui que precisa de 140 unidades. Aqui eu tenho um tubo quadrado para o nosso quadro ali auxiliar e também para o nosso quadro principal. Todos arredondaram para cima, trouxeram as 3 barras que a gente já viu no exemplo anterior. A medida é a mesma, né? Aqui eu tenho um refletor LED que eu escolhi. Aqui está dizendo que ele vai trazer 3 unidades desse refletor. O fio elétrico que ele trouxe pela capacidade aqui do meu refletor, né? O nosso tubo quadrado para nossa iluminação, né? Ele arredondou aqui para uma barra e o nosso combustível. Aqui nos indicadores, então, a nossa venda ficou R$ 4.519, garantindo 30% de lucro. Nosso total de matéria-prima, nosso total de mão de obra, e aqui ele trouxe a comissão e custo financeiro, porque eu disse que esse orçamento todo vai ser em 4 vezes e também tem a comissão de 10%. E esse aqui é o valor que vai retornar para a empresa e esse aqui é o valor do tanto que vai subir o seu ponto de equilíbrio, tá? Então, faça os seus orçamentos testes. Caso você queira revisar algum desses produtos, é só vir aqui em custeio, produtos e serviços, estruturas, fachada. E aqui você pode entrar em qualquer um desses produtos, que ó, vou colocar aqui ó, em fachada CM com avanço. E você pode configurar, você pode mudar o nome do nome que você utiliza. Aqui você tem a unidade da proposta que vai aparecer, que é em metros quadrados, e modifica, tá? A margem que você trabalha dele. Aqui a gente tem o imposto, os processos que vem aqui como padrão, que é nesse caso aqui a montagem e instalação da fachada. A matéria-prima, ele vem aqui no nosso parâmetro, tá? E esse parâmetro aqui leva em considerações todas as variações que você vai responder lá no checklist, como a gente acabou de fazer. Aqui a gente tem as medidas da face e aqui eu tenho as perguntas, ó. Tá vendo? Tem o nome condicional, então elas só aparecem se eu responder alguma coisa no meu checklist. Igual a gente respondeu no primeiro exemplo, que teria uma chapa vazada na nossa fachada. Então, aqui ela trouxe lá no nosso primeiro exemplo, essa pergunta aqui, querendo entender qual vai ser a medida do corte vazado. E aqui ele traz, então, todas as possíveis perguntas que ele tem que fazer, dependendo do que você responder. E todas elas trazem, então, aqui, ó, as matérias-primas que ela precisa e também as medidas que são necessárias nessa pergunta. Posso vir aqui e deixar como padrão uma medida que eu mais utilizo. E aqui no checklist também tem todas as perguntas que a gente acabou de ver. Lembrando que se tem condicional, ela só aparece se eu responder alguma coisa dentro do meu checklist, tá? E tudo isso aqui você pode entrar, personalizar e também trazer as respostas como padrão. Digamos que você tem um cliente que ele tem uma rede de lojas que ele sempre faz com você aquela fachada e você já tem aquelas medidas prontas, tá? O que você pode fazer? Vamos vir aqui em produtos e serviços. Eu posso inserir um produto totalmente do zero, vindo aqui em inserir produto. Vamos dizer que ele é uma fachada plana, tá? Então, vou procurar aqui fachada em ACM plana. Fachada em ACM Hold, tá? Que é como eu faço. Eu vendo para ele em metros quadrados. Existem relações de matéria-prima com o produto selecionado. Qual é a matéria-prima desejada? Eu vou trazer aqui o vinil adesivo branco. E a chapa que eu quero, a chapa CM. E aqui eu trago as informações dessa minha venda única, tá? Então, aqui em preço eu trabalho por margem. E para ele eu vendo a 35%. Meu processo tem montagem. O meu checklist para ele é o seguinte: eu sempre faço corte halter. Aqui é somente a chapa para ele, tá? O meu acabamento é somente o adesivo. Vou respondendo aqui tudinho para vocês. Ele tem iluminação sim. E aqui nas medidas, eu vou colocar a medida dentro da minha fachada para hold, é 5x2. Eu faço ela no ACM 3 milímetros, cor especial, na espessura 3. E a medida do vazado, ele é 2x2. E aí você pode vir e preenchendo conforme for o seu produto, ok? E aqui você cria um produto totalmente do zero. Se lembra sempre de salvar aqui no final. Você pode também vir aqui em produtos, procurar aqui o produto que mais parece com o que você quer criar. Colocar aqui fachada em lona. E aqui, ó, você pode simplesmente clicar nesse símbolozinho de copiar. E ele vai ali clonar esse outro produto que já existe. Aí eu vou pegar essa cópia
e eu vou personalizar. Ó, você pode ver que é um produto que já vem pronto, ó, tudo respondido, inclusive aqui os padrões do checklist, diferente de quando eu trago um produto totalmente do zero. E aqui eu trago o padrão dessa medida e modifico aqui o nome, ó, fachada em lona plana hold. E aí que eu digo qual o preço que eu trabalho, se tiver algum processo a mais, diferente aqui eu trago, nesse eu faço também um serviço de arte final, ou serviço aqui de modelagem 3D. Eu posso incluir aqui, posso salvar. E aqui eu deixo tudo como padrão respondido, tá? O que eu preciso. E aqui, quando eu for lá no meu orçamento fazer esse produto, eu não preciso ficar colocando medida, se é um produto que eu sempre faço para eles com a mesma medida, os mesmos processos, ó. Vindo aqui de novo no nosso orçamento, vou procurar aqui fachada em lona plana hold. Ele vem ali com checklist conforme eu já deixei prontinho, porque essa venda ocorre sempre do mesmo jeito. Pode mudar aqui o quilômetro entre uma loja e outra, por exemplo. Eu avanço e aqui já tem as medidas, não preciso modificar nada. E aqui é só avançar. Então, é uma venda de um produto único, específica, que eu posso deixar esse produto para uma venda geral, qualquer cliente que aparecer querendo uma fachada lona, e também posso deixar meus produtos específicos já prontos dentro do sistema. Então esse foi o nosso treinamento de fachada. Revisem as fachadas que tem dentro do sistema, já deixe seus produtos ali prontinhos e qualquer dúvida pode chamar o pessoal de suporte e já deixem todos os produtos prontos dentro da sua base. Até o próximo treinamento.